Se um apresentador, um youtuber, um político ou até um pastor quiser ganhar o seu público, não tem nada que gere mais empatia do que começar uma história falando que nasceu pobre ou que passou por muitas necessidades para chegar até onde está, ou que sempre estudou em escola pública ou coisas desse tipo. Não tem nada de errado de celebrarmos histórias de superação, mas o problema e o extremo é quando nós percebemos que ter sido pobre ou ser pobre é quase um pré-requisito para se ter uma história digna de ser respeitada, digna de ser importante. Por que é que nós brasileiros romantizamos tanto e idealizamos tanto a pobreza? Existe virtude na pobreza a ser celebrada? Meu nome é Dilson de Lira e é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu não quero entrar aqui no extremo de idealizar a cultura americana, achando que tudo que vem de lá é bom, muito menos cair num complexo de vira-lata, achando que tudo que acontece no Brasil é, por natureza, ruim. Mas uma das grandes diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil é a forma que o povo enxerga a riqueza. Enquanto os americanos costumam admirar a riqueza, no Brasil, normalmente, a riqueza é demonizada. Ser rico é como se fosse um pecado ou sinônimo de má índole ou mesmo resultado de algum crime pregresso. Se você é rico é porque em algum momento da sua vida você fez alguma coisa errada. E longe de querer fazer uma análise completa de um tema tão complexo como esse, na verdade eu quero fazer algumas reflexões com você hoje e afirmar com muita convicção, por mais polêmico que possa parecer, pobreza não é uma virtude, pobreza não é uma bênção e a pobreza precisa sim ser combatida. A nossa cultura se identifica com a pobreza por diversos motivos e um deles é o motivo mais óbvio, é que uma boa parte da nossa população é pobre. Segundo os últimos dados do IBGE, mais de 1/4 dos brasileiros é pobre, financeiramente falando, e mais de 7% vive em extrema pobreza. São mais de 13 milhões de brasileiros que sobrevivem com menos de R$140 por mês. Mas quando eu vejo episódios como o dessa escola de samba que recentemente mostrou um Jesus pobre, negro, da periferia, e quando eu vejo muitos cristãos até, uns por não entenderem nada da Bíblia e de Jesus, e outros por má índole, por má intenção mesmo, afirmarem que esse é o nosso Jesus, que é o Jesus da gente, que é o Jesus do povo, eu me sinto na responsabilidade, como pastor e como cristão, de falar de dois outros motivos que levam a essa cultura da exaltação da pobreza na nossa nação. Um é um motivo religioso e o outro é um motivo político. Eu quero falar primeiro do motivo religioso. Nós vemos que o tema da pobreza sempre foi uma causa central no Evangelho. Tanto a lei, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, como o próprio Jesus, nos Evangelhos, como em João 12:8, afirmaram que sempre haveriam pobres na terra. Jesus disse, os pobres vocês sempre terão. A pobreza na terra, segundo a Bíblia, é uma consequência do pecado do homem e só vai ser completamente eliminada da terra com o estabelecimento do reino de Cristo nessa terra com a sua segunda vinda. Está associada a uma maldição e não a uma virtude. Nós temos sim, como cristãos, um dever de ajudar os pobres, mas não devemos ter simpatia ou ter apego à pobreza em si. Se a pobreza fosse uma bênção, toda vez que você desse algo a alguém pobre, você estaria amaldiçoando essa pessoa, você estaria tirando essa pessoa de uma posição de bênção. Pode ter certeza que se o dinheiro por si só afastasse você de Deus, no final de todo o mês, o diabo iria promover uma forma de você receber um aumento no seu trabalho. Nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 4, algo muito interessante. A Bíblia diz, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará
ricamente. Esse é o desejo de Deus na Bíblia para as nossas vidas. Essa não é a afirmação de um Deus que vê algum tipo de beleza na pobreza. E é impossível fazer uma leitura honesta desse texto e não associar a bênção à riqueza. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores, não traz desgosto. Eu poderia sair citando aqui inúmeras outras passagens na Bíblia, falando a respeito de prosperidade, falando a respeito de como Deus quer que nós possamos ter, inclusive, bênçãos materiais sobre essa terra. Salmos 35, 27 diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. A bênção de Deus não envolve apenas a riqueza, mas a riqueza faz parte, com certeza, dessa bênção. Eu não estou aqui afirmando que todo cristão deve viver numa mansão, deve estar dirigindo uma Ferrari, mas a vontade de Deus é que todo cristão prospere. Não deve haver nenhum pobre em nosso meio. E antes de qualquer pessoa editar essa frase, esse trecho do vídeo e falar que de alguma forma eu estou fazendo uma mensagem contra os pobres, deixa eu me fazer ainda mais claro. A vontade de Deus para todo pobre é que primeiramente ele deixe de ser pobre, ele obedeça aos princípios da palavra de Deus e prospere, inclusive na sua vida financeira. Em 3 João, no capítulo 1 e versículo 2, a Bíblia diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uma mentalidade que glorifica a falta não pode prosperar. Não existe nada de belo na pobreza em si e nem nada de feio na riqueza em si. Não tenha medo de ganhar dinheiro, de enriquecer e nem sinta culpa por querer prosperar. A primeira coisa que você deve fazer para ajudar os pobres é não ser mais um deles. Nós vemos que, apesar de num curto vídeo de YouTube eu não poder aqui citar todas as passagens da Bíblia sobre esse tema, eu posso te dizer com toda certeza que as passagens que são usadas para exaltar a pobreza são resultado de má interpretação, seja por inocência ou seja por má intenção. Mas a quem interessa hoje manter o povo pobre? Poucas palavras têm sido tão atacadas no meio evangélico brasileiro quanto a palavra prosperidade. Teologia da prosperidade é uma expressão que virou quase sinônimo de charlatanismo em alguns meios. E até alguns pastores que acreditam na teologia da prosperidade preferem usar outros termos semelhantes para não serem excluídos de certos círculos de convivência ministerial. Pesquise você mesmo no Google, no YouTube mesmo aqui ou em qualquer outra rede social e você vai encontrar um elemento comum em quase 90% dos críticos da mensagem da prosperidade. São em sua maioria canais de pessoas que são calvinistas, de pessoas que usam nomes como que defendem o Evangelho, como que querem voltar ao Evangelho, mas na verdade vivem de ataques a igrejas, de ataques a pastores, são inimigos do movimento pentecostal e eles negam os dons do Espírito Santo. E o mais curioso sobre essas pessoas vem agora. É que a maioria desses críticos à prosperidade são pessoas de classe média alta, que desfrutam de muita prosperidade na sua vida pessoal. E apesar de historicamente Calvino ter uma conexão com o capitalismo, a grande maioria desses calvinistas modernos que criticam a teologia da prosperidade é adepta ou simpatizante da teologia da missão integral. E o que é essa teologia da missão integral? Sem querer me alongar demais nesse vídeo, nem torná-lo muito complicado, eu posso dizer que é uma tentativa de misturar marxismo, socialismo e a doutrina evangélica. É um fruto de uma teologia liberal, que é humanista e que nega o sobrenatural. É o que Paulo chamou em Gálatas 1:8 de um outro evangelho. A Bíblia diz que se alguém pregar um outro evangelho
que não seja o que Paulo, que a Bíblia pregou, seja anátema, seja maldito. Tem um nome de evangelho, só no nome, mas a essência de evangelho foi retirada. Eles usam algumas palavras do cristianismo e misturam a outras do pensamento marxista, expressões como justiça social, tolerância, combate às desigualdades e direitos humanos, para poder avançar uma agenda política oculta, mesmo que eles precisem para isso ter que corromper a mensagem de Cristo. Essa é a versão evangélica da teologia da libertação, que foi criada no meio católico da América Latina para dar um verniz religioso aos movimentos de esquerda, principalmente aqui no Brasil. E quando eles combatem os neopentecostais, esses supostos defensores do evangelho acabam sendo destruídos aos poucos pelo seu verdadeiro inimigo que está sendo negligenciado, que é o evangelho progressista. O evangelho progressista é, na minha opinião, o pior inimigo do cristianismo no Brasil nos nossos dias. É um evangelho que fala de proteção à mulher, quando na verdade quer destruir o conceito bíblico de masculino e de feminino. Fala de combater preconceito, quando na verdade defende práticas sexuais que são claramente contrárias ao que a Escritura ensina. Falam de saúde reprodutiva, quando na verdade defendem o assassinato de seres indefesos ainda no ventre das suas mães. Esse evangelho progressista destruiu parte dos cristãos históricos lá nos Estados Unidos, oficializando, por exemplo, o casamento homossexual em muitas denominações. Esse evangelho progressista também transformou centenas de igrejas na Europa em bares e em boates. E esse evangelho progressista está entrando no Brasil. O joio misturado no meio do trigo, esse joio já está na nossa nação. A maior arma contra o evangelho é introduzir no nosso meio um falso evangelho. Por mais que a elite intelectual progressista aqui do Brasil não admita, o verdadeiro e maior empoderamento às populações carentes do Brasil não veio dos grandes programas do governo, geridos de uma forma corrupta ou com um Estado caro e ineficiente que cobra cada vez mais impostos. A maior emancipação dos oprimidos, se eu for usar uma linguagem deles, não veio de um partido político, não veio de um movimento social, mas veio das igrejas neopentecostais, especialmente essas que pregam essa tão criticada teologia da prosperidade. Essas igrejas invadiram as periferias do Brasil e fizeram milhões de pessoas abandonarem seus vícios, buscarem a cura de suas doenças e saírem das suas misérias. É aquela igrejinha de bairro com um pastor que talvez não tenha a eloquência daquele apologeta calvinista que vive apenas discutindo questões teóricas dentro da sua área confortável, mas esse pastor, naquela igrejinha de bairro, ajudou uma esposa oprimida que apanhava do seu marido, ajudou um marido falido que gastava todo o seu dinheiro num bar e agora não está mais fazendo isso. Essa igreja tão criticada e com uma teologia tão torta na visão de alguns defensores do verdadeiro evangélico, é a igreja que está ajudando aquela adolescente da periferia a não engravidar de um marginal, podendo assim estudar, fazer uma boa faculdade ou até iniciar uma pequena empresa, um pequeno negócio na sua região. É essa igreja, esse movimento tão criticado que tem resgatado a dignidade de muitos jovens que não tinham nenhuma perspectiva, mas agora eles andam de cabeça erguida, eles andam bem vestidos e eles andam juntando aquele seu dinheiro do trabalho para poder visitar uma nação, para poder fazer missões ou fazer uma obra social e não gastar em drogas no final de uma festinha no final de semana. Nós vemos que enquanto milhões de brasileiros entram nas igrejas e começam a sonhar que Deus pode, e Ele pode mesmo, dar uma casa própria, dar um carro e dar um bom emprego, alguns poucos defensores da fé vociferam ferozmente contra os perigos da prosperidade e tentam impedir um dos maiores movimentos de verdadeira geração de riqueza nas classes mais baixas que já houve na nossa nação. Ah, mas essas pessoas estão dando dinheiro às igrejas. Eu volto para os Estados Unidos, onde as pessoas que
doam grandes quantias normalmente são admiradas. Aqui, se você doa uma grande quantia, você tende a ser ridicularizado. Você que critica pessoas que dão dinheiro à igreja, pessoas que cedem à mensagem da prosperidade, já percebeu que ninguém é forçado a dar nada em uma igreja? Já percebeu que se uma pessoa dá e continua dando, é porque provavelmente algo de bom está acontecendo na vida daquela pessoa? Cada um investe o seu dinheiro naquilo que acredita. E o simples fato de alguém poder aumentar a sua generosidade ao longo do tempo já deve ser uma demonstração que de alguma forma essa pessoa está enriquecendo, de alguma forma essa pessoa está prosperando, porque você não pode dar aquilo que você não tem. O verdadeiro amigo dos pobres não é aquele que quer que as pessoas se mantenham na pobreza. É a pessoa que ama os pobres, mas que odeia a pobreza. A verdadeira reforma na sociedade é a reforma da natureza do homem. E o verdadeiro Cristo não é pobre. Ele se fez pobre para que eu e você não dependêssemos hoje de viver na pobreza, não dependêssemos do Estado, não dependêssemos do assistencialismo, nem dependêssemos da boa vontade de qualquer herói que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou nesse vídeo dizendo de uma forma ingênua que todo mundo nasce com oportunidades iguais, nem eu acredito que a meritocracia é totalmente justa, mas não importa a sua condição agora. Você pode seguir o conselho que foi dado por Deus a Jó. A Bíblia diz em Jó no capítulo 8, versículos 5 a 7, mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Prospere, ignore aqueles que vivem de criticar quem está fazendo alguma coisa, não tenha medo de gerar riqueza, e aí sim você será um pobre a menos no nosso país e você vai poder ensinar outros a conquistar aquilo que você já conquistou, porque ninguém pode levar uma pessoa a um lugar que ele nunca foi. Até a próxima e que Deus te abençoe.